2026, cara, qual o cenário que você vê? Tu vê uma reeleição do Lula? Não, Primeira eu pergunta. creio que o Lula ele já tentou, já vai passear com a Janja bastante, vai dar muita viagem aí e tal, mas ele já passou. O Lula não tem mais condição. Agora, e eu não digo isso só por causa do PT, não, eu digo isso pelo próprio grupo que o colocou lá. Esse grupo do Alckmin, esse grupo com certeza fez algum acordo. Eles não estão lá de bobeira. Ali Pois era é, o que, água. que o Alckmin tá fazendo ali, cara? Não, ele está só esperando o cumprimento do acordo. Algum acordo eles fizeram. Então, o que o Lula não vai ser o presidente em 2027, para mim, é quase certo. Assim como o Biden não tem como ser presidente aqui, até pela senilidade e tal, eu acho muito difícil. Não sei se eles vão colocar outro a tempo. Mas o Lula, para mim, é carta fora do baralho. Agora, eu vejo a direita, ou pelo menos a centro-direita, com mais opções. Você veja, eu não sei se você reparou que o Lira, quando ele foi anunciar que ia jogar para o segundo semestre a votação da questão do aborto a partir de 22 semanas como crime, você vê que ele fez aquela jogada toda, votou a urgência, o governo ficou desesperado, aí ele jogou para o segundo semestre e vai jogar esse assunto lá depois das eleições, quando ele olhar o quadro. Mas você, não sei se você reparou, que do lado dele estava o candidato dele, que é um advogado da Bahia, que é do partido do governador, que é do União Brasil, do governador de Goiás. Então você vê o seguinte: o União Brasil já falou que eles vão lançar o Caiado. Então, e o Caiado foi para Israel com Tarcísio. O Caiado ele começou a se identificar como, né, um futuro candidato que vai contar com a bênção do Bolsonaro. Então, tá todo mundo. Se você olhar a entrevista que o Caiado deu com o Tarcísio, você vai ver que os dois falaram a mesma coisa. Não, nosso candidato é o Bolsonaro. Se o Bolsonaro não tiver né, realmente na disputa, aí nós dois podemos ser candidatos, não sabemos. O Kassab quer que o Tarcísio fique 8 anos. Ele quer guardar o Tarcísio para 2030. Se realmente houver esse candidato na mesa, assumindo a presidência da Câmara dos Deputados, que seja o indicado do Lira, que é do União Brasil, e se o Caiado vier de candidato e o Bolsonaro der para ele o apoio, quem sabe a gente não vai ter aí o Caiado, não sabemos. Tem Ratinho, tem o próprio. Tem outros, não é só Tarcísio, o Zema de Minas Gerais, quem sabe faz uma articulação. Ou seja, tem algumas opções. A gente tem nomes, eu vou dizer uma coisa para você: sabe qual é a minha esperança no Brasil? Não é 2026. Eu creio até que 2026 a gente já vai ver uma pequena mudança. Mas a minha esperança é a década de 30, porque a gente tem. Olha só a geração que vai estar lá na década de 30 disputando. A gente tem Eduardo Bolsonaro, com idade, a gente tem Marcel Van Hatten, a gente tem o próprio Geyer. Esse pessoal todo, na década de 30, já vão estar com maturidade para serem senadores, para até disputarem uma presidência. A gente vai ter o próprio Ramagem, talvez com uma experiência já de prefeitura, quem sabe galgando outras coisas mais à frente. A gente tem o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Tem um monte de gente na direita que tem capacidade de concorrer a uma presidência na década de 30. Agora, acha esses nomes na esquerda. Você vai perceber que a direita está formando muito mais liderança com capacidade de disputar uma presidência da República lá na década de 30 do que a esquerda. Então, assim como a esquerda trabalhou 50 anos para chegar ali naquele momento, nós precisamos fazer um trabalho lá para a década de 30. E a gente tem liderança. Você pega o Nicolas, um moleque, garoto, mas esse garoto vai amadurecer, esse garoto daqui a pouco ele vai estar num segundo mandato, correndo atrás, quem sabe depois tem uma experiência no executivo, quem sabe ali no municipal, no estadual, aprende a fazer política. Então a gente tem muita gente nova vindo e muita gente nova comprometida. Por isso que eu digo para você que, independente do partido, a gente vai chegar a ter uma força política. Aí sim, pode ser que tenha o Partido Conservador, pode ser até que o PL se transforme no partido da direita, quem sabe, né? Como você falou, que o Valdemar pode ter se convertido, não sei, mas não sei se surgirá um partido ali no PL, mas uma coisa eu posso te dizer: eu vi toda a transformação, porque eu deixei o Exército em 2013, e eu participei de todas as manifestações de rua no Rio de Janeiro, em Copacabana, de 2013, 14, 15, vi todo esse processo, acabei virando
jornalista de opinião, jornalista investigativo, comentarista de política na Jovem Pan. Tudo isso aconteceu em 11 anos depois que eu deixei o Exército. E eu vejo hoje o Brasil diferente, Glauber. Eu hoje tenho esperança de que o Brasil tem capacidade de reagir. Por quê? Porque já existe uma massa crítica, gente que bota a camisa verde e amarela não somente em ano da Copa. A minha geração só botava verde e amarelo de 4 em 4 anos na Copa. A minha geração sabia a escalação da Seleção Brasileira de Futebol e a minha geração sabia, em época de Olimpíada, sabia a escalação da seleção de vôlei masculino, vôlei feminino, a gente acompanhava tudo de esporte. Hoje em dia, pergunta aí o pessoal se alguém sabe quem é que está indo para a Olimpíada. Sim. Eu te entendo, cara, e faz bastante sentido para mim o ponto da formação da liderança para a década de 30, né? Eu só vejo como um problema, né, para essas lideranças, porque esse movimento nós vimos na esquerda também, né? Você citou o Nicolas, na hora, pô, você lembra do lado da esquerda, um perfil assim, eu não estou comparando em que os admiradores de Nicolas não se ofendam, mas a esquerda tinha lá um jovem, né, que se comunicava muito bem, que tinha um protagonismo, que era o Lindbergh, que aí o cara, pô, foi senador, teve toda essa caminhada aí. Só que, a nível de presidência, sempre se esbarrou no controle centralizado ali do Lula. Então, assim, quantas lideranças de esquerda não conseguiram ter um protagonismo na política porque o protagonismo era do Lula? E eu vejo que a direita segue o mesmo caminho, né? Vai sempre se esbarrar no protagonismo do Bolsonaro. Então, não sei até que momento o Bolsonaro vai abrir mão disso para um Caiado, para um Tarcísio, né? Para que a direita evolua e não fique seguindo os mesmos padrões da esquerda. Porque a esquerda... Por que você cita isso? Quem é o nome da esquerda para 2030? Não tem, né? Não tem por quê? Porque durante 30 anos ninguém teve espaço a não ser o Lula ou que o Lula indicou, que foi a Dilma, no caso, né? Então, na direita do Brasil hoje, você até consegue dizer nomes como Caiado e Tarcísio ou Zema, mas porque o Bolsonaro está impossibilitado. Se ele ficar elegível, o nome a partir desse momento para todos é o Bolsonaro. E 30, 34, 38, por que não vai continuar dessa mesma forma, né? Então... mas eu vejo um perfil diferente. Eu digo para você, porque eu já tive a oportunidade de jantar com o Bolsonaro, ter a oportunidade de ter conversas privadas com ele. E eu digo para você o seguinte, o Bolsonaro ele tem um monte de limitações, mas ele tem uma característica que eu posso te afiançar. Aquele Bolsonaro tiozão lá que você vê, comendo pastel, caldo de cana, de pizza, aquilo ali é o Bolsonaro de verdade, aquilo ali não é fake. Então, eu falo para você porque eu já tive a oportunidade de estar com ele em ambientes que ele não precisa pagar mistério para ninguém. Sim. Então, aquele Bolsonaro, eu vi em conversas, ele realmente, como o Tarcísio falou, inaugurando obra, enchendo a bola dos ministros. É aquele cara que fazia questão de chamar para ele o pau, porque ele saía brigando com todo mundo, com a imprensa, com todo mundo, mas na hora de dar o mérito, ele dava para os ministros dele, tanto que os ministros dele tudo se elegeram. Sim. Então, você percebe que ele não tem a característica que o Lula tem de realmente não deixar nenhuma liderança se criar. Isso eu não digo que o Bolsonaro tem. Agora, é claro que o carisma que ele tem e a capacidade, o capital político dele não é uma coisa que é fácil de você transferir para outro. Agora, quem ele abençoar, se ele não concorrer, como você falou, por isso que eu digo para você que a esquerda fica numa situação complexa, porque o Bolsonaro, na verdade, se ele não concorrer, ele tem capacidade de transferir o capital político dele para alguém. A gente percebe isso pelo jeito que ele está caminhando por aí. Inclusive, então, Gerson, desculpa te interromper, mas inclusive pode ser até pior para a esquerda, né? Porque pode ser um nome que não tenha tanta rejeição quanto o nome do Bolsonaro, né? Claro. Quantos votos a esquerda não ganhou em 22 porque tinha na memória o governo Lula 2002, que não vai se ter mais essa memória positiva, porque o momento é outro, as pessoas que não queriam mais o Bolsonaro. Então, de repente, um nome como um Caiado que tem uma carreira política, um médico, o estado de Goiás mais seguro do que outros estados, um cara articulado num grande partido,
com a benção do Bolsonaro, pode ser um desafio maior para a esquerda do que lutar contra o próprio Bolsonaro. Então, isso é até aquele movimento de 2022, né? Parecia que se queriam esse combate, né? Esse duelo entre Lula e Bolsonaro. No final deu Lula, né? E aí as pessoas tiveram dificuldade de aceitar. Mas assim, será que o Bolsonaro não queria, de fato, ter uma disputa com o Lula, achando que seria fácil? Pode ser que lá em 2026 entendam que é mais fácil disputar com o Bolsonaro e liberam o Bolsonaro para disputar. Pode acontecer, realmente. Eles podem achar que é mais fácil disputar com o Bolsonaro e libera o Bolsonaro, tanto que tem muita gente que diz que é possível ainda o Bolsonaro voltar. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, por isso que eu falo de 2030, né? Independente de quem vai ser o candidato, se vai ser o Bolsonaro, se vai ser o Caiado, se vai ser o Tarcísio, se vai vencer em 2026 ou não vai, ou até mesmo qual é a articulação política que o Centrão vai fazer para apoiar um desses candidatos, porque a gente vê que uma coisa é ganhar. Você pega o Zema, por exemplo, você acompanha o Zema em Minas? Pouco. Então, mas você pega o Zema venceu em 2018, ele venceu no primeiro turno o candidato do PT, e depois venceu no segundo turno o candidato do PSDB. Minas era dominada pelo PT e PSDB há décadas. Sim. E ele venceu os dois. Mas olha só, ele só venceu quando ele vestiu a camisa do Bolso Zema. Bolso Zema, tal, ali era o Bolsonaro Zema, ele venceu o segundo turno e ganhou o PSDB. Legal. Sabe quantos prefeitos o Zema fez em 2020? Minas Gerais tem mais de 800 municípios. Se eu não me engano, mais de 850 municípios. É o estado que tem a maior quantidade de municípios do país. Sabe quantos prefeitos o Zema fez em 2020? Não. 0. Sabe o que é você ganhar a reeleição no primeiro turno, igual o Zema ganhou, e ele não ter feito um prefeito? Então, você veja que... Mas você fala que ele não fez com a legenda dele, do Partido Novo, é isso? Partido Novo. Ele não conseguiu fazer um prefeito dentro do grupo político dele. Agora, para ele se lançar candidato a presidente, obviamente que ele vai ter que fazer uma articulação política, se ele quiser realmente ser o candidato a presidente. Da mesma forma, o Caiado, ou da mesma forma que você vê o União Brasil do Caiado, ele lá atrás já teve gente ligada ao que foi uma antiga direita, mas aquilo se perdeu. Hoje em dia faz parte do Centrão. União Brasil é a junção do DEM com o PSL. Isso, exatamente. Então você vê que... era o que era a direita em 2018, né? O PSL. E que o DEM, principalmente, o DEM foi o que... O DEM vem do PFL. Do PFL. Então você vê que, teoricamente, isso daí é o que tinha de resquício do que era a direita. Então você vê que a gente tem um dever de casa gigantesco pela frente. Sim. Agora, eu creio, sinceramente, que a gente tem formado quadros muito bons. Eu espero que a gente agora tenha bons prefeitos, bons vereadores. Sabe onde que eu aposto mais? São nos vereadores. Cara, a gente tem muito bons vereadores no Brasil, cara, que surgiram, que ninguém fala nada. A gente tem vereadores que foram eleitos em 2020 que tem tudo para vir, e alguns deles vieram para deputado federal, muitos bons deles. Tem gente que é vereador no Brasil que está sobrando, que você conversa com um cara e fala assim, meu Deus, esse cara tinha que estar em Brasília. Porque você percebe que são pessoas que já passaram da capacidade de resolver os problemas da sua cidade e já tem uma visão estratégica de país. Então, se você não começar a formar agora, faça uma boa eleição de vereador, escolha bem, não, mas não adianta nada, porque o sistema eleitoral está viciado. Cara, a gente tem que fazer o trabalho de formiguinha, a gente vai avançando. É só você olhar a quantidade que a gente viu. Em 2018 entrou lá a Joyce e aquele outro cara lá, ator pornô. Tudo bem. 2018 entrou. Mas você vê que em 2022 eles tentaram e já não entraram. Eles não conseguiram se eleger nem para vereador, acho que não conseguiram nem para deputado estadual, para nada. Então, você pode enganar uma vez, mas você se deixar enganar 2 vezes, aí já é burrice. Então, você vê que o pessoal foi melhorando. A qualidade vai melhorando aos poucos. Eu digo para você, tem ali hoje no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a gente tem ali uns 30, 40 deputados de altíssimo padrão, cara. Então, está melhorando.